Que a graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, e o amor de Maria, nossa mãe, seja com todos nós. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça a sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Meus queridos, eu verifiquei todos os comentários do vídeo de ontem e, como eu já esperava, não encontrei a resposta de nenhum protestante a nenhuma das minhas perguntas. Portanto, sem nenhuma surpresa e sem nenhuma novidade. Eles são muito bons para protestar, mas não para explicar, não para elucidar qualquer coisa. Portanto, eu mesmo então terei que responder as minhas próprias perguntas. A primeira pergunta era: onde está escrito na Bíblia sobre o demônio chamado Crucitas? A resposta é: não existe. Não existe nenhum versículo na Bíblia que cita esse nome. Uma prova incontestável que a sola Escritura é uma farsa, até mesmo para os protestantes, uma vez que eles defendem que tudo deve estar escrito de forma explícita na Bíblia, mas na prática eles criam doutrinas e ensinamentos a partir dos seus próprios delírios. A segunda pergunta era: de onde esse nome foi tirado? A resposta é: de lugar nenhum, a não ser da mente criativa da referida pastora. Existem protestantes que leem, por exemplo, antigos grimórios como as Chaves de Salomão e as Clavículas de Salomão e saem por aí pregando como aqueles que descobriram a roda. E desses escritos espúrios, então, eles retiram pensamentos, filosofias, teologias, teorias da conspiração, mais uma prova de que a sola Escritura é uma farsa, já que eles buscam em fontes ilegítimas ideias para basear a sua pregação. Mas nesse caso específico, o nome Crucitas não é citado em nenhum lugar. Foi uma coisa aí inventada pela referida pastora para causar sensacionalismo, ou para marketing pessoal, para impressionar os incautos e os ingênuos. A meu ver, uma tentativa de se colocar em uma posição de autoridade em relação aos demais pastores. Uma prática aí muito comum entre os pastores protestantes, diga-se. Exatamente por isso os títulos são cada vez mais elevados, Antigamente era suficiente ser pastor, mas hoje eles querem ser bispos, apóstolos, profetas, Havia até um pastor nos Estados Unidos que chamava a si mesmo de anjo de fogo, e assim por diante. Daqui a alguns dias haverá também os pastores vice-deus. A terceira pergunta era: por que é tão importante estudar os demônios e onde a Bíblia nos ensina a fazer isso? Não existe nada de importante em estudar os demônios. Nós, católicos, precisamos estudar a Bíblia, o catecismo da igreja, a vida dos santos. O resto é pura palermice. Existe na Bíblia o contrário disso, uma exortação a não conhecer as profundezas de Satanás, como nós podemos ver em Apocalipse capítulo 2, versículos 24 e 25. A vós, porém, e aos demais de Tiatira, que não seguis essa doutrina e não conheceis, como dizem, as profundezas de Satanás. Não imporei outro fardo, mas guardai o que tendes até que eu venha. Outra tradução diz: não conheceis os segredos profundos de Satanás. E a quarta pergunta era: onde está escrito na Bíblia que a cruz é um portal para a entrada de demônios? Que também não foi respondida. Pois bem, esse texto não existe, só existe na cabeça aí meio esquisita dessa pastora. Sobre a cruz existem citações como essas, Efésios 2:16, e pela cruz reconciliar com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. 1 Coríntios 1:18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Filipenses 3:18, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Gálatas 6:14, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Foi exclusivamente na cruz
que Jesus Cristo, o nosso Senhor, verteu seu sangue como verdadeiro Cordeiro de Deus para nos libertar de todo pecado. Portanto, a cruz é o maior símbolo da vitória de Jesus sobre o mundo, sobre o pecado e sobre a morte. E eu gostaria de terminar o vídeo de hoje com um testemunho de conversão que não é tão recente e depois com uma palavra muito especial do bispo Dom Adair. Deus abençoe a todos. Eu era protestante antes, né? Eu tinha muita curiosidade na época, quando eu via pessoas que eu considerava muito inteligentes sendo católico. Porque crente acha que católico é burro, né? Crente acha que católico não lê a Bíblia, né? Onde é que tá o terço na Bíblia, aquelas coisas. Então eu era essa crente. Então eu achava muito curioso, porque eu era uma crente muito chata. Eu tinha curiosidade, mas eu também tinha aquela coisa do confronto inicial, né? Você quer provar que você tá certa. O protestantismo, no meu caso, fez uma lavagem cerebral. Eu demorei muito tempo pra entender que nem tudo precisava estar na Bíblia, né? Tipo assim, é uma coisa tão básica, tão simples, né? E o Guilherme acho que tinha acabado de lançar o curso da História da Igreja. Então, e ele deu um aulão, assim, da História da Igreja, que eu fiquei bem impressionada. E eu já tava entendendo muita coisa, e eu saí esse dia pensando, bom, esse é o certo. Tipo, a Igreja Católica é o certo. Mas agora eu quero sentir isso, né? Porque crente também tem isso. Eu comecei a frequentar, passei a ir às missas todos os domingos. Em um período eu conseguia ir à missa todos os dias. Então eu me forçava a isso. Também comecei a conhecer, do mais absoluto nada, assim, pessoas muito especiais católicas, que hoje são minhas amigas. Assim, hoje minha turma de amigas são todas católicas que eu conheci recentemente. Foram amizades recentes, mas muito especiais. Então a gente se apoiou uma outra e conseguiu se firmar mais na fé, né? Nós estamos vivendo um momento em que até me assusta a quantia de pessoas que estão voltando à Igreja Católica. Gente que saiu da Igreja Católica, foi para outras denominações e agora estão voltando, inclusive pastores. Nos Estados Unidos é um grande fenômeno e aqui no Brasil também nós temos muitas dessas realidades. Tempo atrás, um jovem de uma denominação me procurou na Cúria e se apresentou como protestante. E eu disse, mas o que eu posso te ajudar? Não, porque eu terminei de ler a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, li algumas coisas de Santo Agostinho e de São João Crisóstomos, e eu chego à conclusão que eu não posso continuar protestante, eu tenho que ser católico. Então foi incorporado, acolhido por nós, recebeu o complemento do batismo, que o batismo dele era válido, a crisma, a eucaristia, trabalhou lá no grupo de jovens nosso e agora está no seminário. Então há muitas voltas à igreja. Por quê? Não por causa nossa, de humanos. As pessoas não voltam para a igreja não é por causa de mim, não é por causa dos bispos nem do Papa. Volta por causa da essência da igreja.